Olá, eu sou o Thales. Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica chamado Sunshine: Alerta Solar. Em 2050, a luz do Sol começou a se apagar devido a uma energia escura que desestabilizou a estrela. Com a ameaça de extinção, o projeto Ícaro foi lançado para reacender o Sol. Porém, a missão falhou. 7 anos depois, outra equipe foi enviada para reacender o Sol com uma bomba estelar de massa equivalente à ilha de Manhattan. Após 16 meses de viagem espacial, Icarus 2, que consiste em uma tripulação de 8 cientistas, chega perto da Zona Morta, onde as comunicações de rádio com a Terra não são mais possíveis. Dr. Searle, o psicólogo e oficial médico da nave, pede à inteligência artificial Ícaro para refiltrar o portal da sala de observação da nave. Assim, ele poderia ver o Sol sem queimar os olhos. Ícaro diz a ele que o brilho atual está em 2%. Ele pede ao computador para mostrar a ele 4%, mas Ícaro o avisa que isso causaria danos irreversíveis à sua retina. O computador recomenda observar o Sol a 3,1%, mas apenas por 30 segundos. Searle coloca seus óculos escuros e ajusta o filtro para as configurações recomendadas pela inteligência artificial. Quando os raios atingem seus olhos, ele fica impressionado com o brilho e quando acaba, ele ri de alegria. O homem recomenda a mesma atividade para os outros membros da tripulação, dizendo que é como tomar um banho de luz. Kaneda, o capitão da nave, diz à tripulação que a leitura do vento solar está cada vez maior à medida que se aproximam do Sol. Isso torna mais difícil a comunicação com a Terra. Eles estão voando para a Zona Morta 7 dias antes do previsto. Então, o capitão diz à tripulação para enviarem sua última mensagem para a Terra nas próximas 24 horas. Robert Capa, o físico responsável pela entrega e detonação da bomba estelar, entra na sala de comunicações para enviar uma mensagem para seus pais. Ele faz várias tentativas, mas tem dificuldade em encontrar as palavras certas. Capa diz na mensagem que levará 8 minutos para a luz do Sol chegar à Terra. Eles eventualmente saberão que a missão teve sucesso quando acordarem uma manhã e verem que o céu está um pouco mais claro do que o normal. Corazon, a botânica da nave que mantém o jardim de oxigênio, caminha para a sala de observação da nave para falar com Kaneda. Corazon relata que eles têm reservas de oxigênio suficientes para entregar a carga explosiva. Ela sente que Kaneda está pensando em Ícaro 1, então diz a ele que não acha que a primeira missão falhou devido à falta de oxigênio. Em outro lugar da nave, Capa e Macy, o engenheiro da nave, lutam. Harvey, o especialista em comunicações, e Trey, o navegador da nave, chegam e acabam com a luta. Macy está furioso pois Capa demorou muito dentro da sala de comunicações. Agora, a interferência o impede de enviar sua última mensagem para a Terra. Macy visita Searle em sua sala e diz que perdeu a cabeça devido ao tempo que passaram na nave. Searle recomenda a ele passar 2 horas na sala da Terra para terapia visual e também diz para cortar o cabelo. Na sala da Terra, ele observa grandes ondas batendo contra um paredão enquanto 3 mulheres estão se divertindo tentando resistir à força da maré. Quando Ícaro o leva para uma floresta, ele pede ao computador para o levar de volta às ondas, pois isso o faz se sentir tranquilo. Mais tarde, Macy se aproxima de Capa para pedir desculpas. Enquanto isso, Kaneda começou a revisar os registros de vídeo do capitão Pinbacker, que liderou o Ícaro 1. Pinbacker informa à base lunar que a nave encontrou uma pequena tempestade de asteroides que causaram furos na fuselagem da nave. Pinbacker também observou que os danos não foram sérios e eles conseguiram consertar. O capitão então diz que foi capaz de testemunhar o asteroide atingindo a espaçonave da sala de observação. Kaneda fica confuso quando ouve Pinbacker descrever o evento como algo lindo. Macy está fazendo uma manutenção no painel principal do computador quando de repente deixa cair uma ferramenta dentro do tanque de refrigeração. Rapidamente ele põe sua mão dentro do tanque e pega a ferramenta, o que lhe causa muita dor, pois o líquido está com uma temperatura extremamente baixa. Cassie, a piloto, chama a atenção da tripulação para relatar que eles chegaram perto de Mercúrio. Os membros
membros da tripulação se reúnem na sala de observação e assistem com admiração enquanto o planeta lentamente orbita o Sol. Enquanto a nave sobrevoa Mercúrio, Harvey ouve outra transmissão que parece estar se originando da Ícaro 1. Harvey revela que é o sinal de socorro da nave. Corazon comenta que a tripulação ainda pode estar viva porque seu oxigênio é autossuficiente e sua água é reciclada. A primeira equipe só teria comida para 3 anos, mas Kaneda lembra que a nave pode ter alguns sobreviventes se outros morreram. A inteligência artificial da nave aponta a localização do sinal, revelando que eles quase chegaram ao Sol. Eles então percebem que passarão pela nave em um raio de 10 a 15 mil milhas. Trey sugere que poderia ajustar sua trajetória para voar até a Ícaro 1, mas Macy desencoraja a tripulação. Ele diz que precisam completar sua missão de reacender o Sol e que nada é mais importante do que isso. Shirley concorda que não há nada mais importante do que seu objetivo principal, mas ele argumenta que podem ter mais chances de sucesso se encontrarem o Ícaro 1. Segundo ele, voando até o local, eles terão 2 bombas e assim uma chance melhor de reativar o Sol. Macy e Trey apontam que há riscos na sugestão de Shirley, já que ainda não sabem o que causou o fracasso da primeira missão. Shirley pede à tripulação para determinar se o risco do desvio superaria os benefícios de ter outra bomba. Macy sugere uma votação, mas Kaneda diz a ele que a decisão deve ser tomada pela pessoa mais qualificada da nave. Kappa fica perturbado porque a decisão recai sobre ele. O homem executa simulações para verificar as chances de sucesso, porém a inteligência artificial diz que não há informações suficientes para fazer uma previsão precisa. Kappa diz a Kaneda que o melhor que ele pode fazer é tentar adivinhar. Kappa então recomenda irem para a Ícaro 1. Ele menciona que já mineraram os últimos recursos da Terra para criar a bomba. Se eles falharem, não serão capazes de criar outra. Kappa acorda de um pesadelo. Cassie imagina que ele estava sonhando com a superfície do Sol. Ela confessa que sempre sonha com isso e que é a única coisa que vê quando fecha os olhos. Enquanto Cassie tranquiliza Kappa sobre a decisão que ele tomou, de repente eles ouvem o alarme soar em toda a nave. Quando chegam à ponte, Trey diz a eles que cometeu um erro ao mudar a trajetória da nave. Embora as coordenadas fossem precisas, ele se esqueceu de ajustar os escudos que protegem a nave do calor do Sol. Kaneda pede à tripulação para determinar a extensão dos danos na nave, mas os sensores de fora não estão mais funcionando. Eles então terão que sair para ver o que foi afetado pelo incidente. Kaneda se oferece como voluntário, mas Harvey observa que é um trabalho para 2 pessoas. Macy insiste em mandar Kappa, pois acha que o erro foi resultado da decisão dele de fazer o desvio. Kappa concorda em ir, então ele se dirige à câmera de descompressão para vestir um traje espacial. Cassie instrui Ícaro a girar a nave para que o dano fique voltado para longe do Sol. Harvey avisa que as 2 torres de comunicação serão perdidas se a nave virar, mas Macy diz que as torres não são úteis para eles no momento. A equipe fica feliz quando Kaneda diz que eles conseguirão consertar os danos. Enquanto a nave gira, um feixe de luz refletido da torre de comunicação em chamas causa um incêndio no jardim de oxigênio. Quando faltam apenas 3 painéis, Kaneda se alarma com os movimentos bruscos da nave. Corazon logo percebe que a nave está perdendo oxigênio. Cassie até tenta controlar a nave manualmente, mas a inteligência artificial não permite. Ícaro relata que o protocolo de substituição para permitir o controle de voo manual foi removido porque a missão está em perigo. Quando Cassie pergunta o motivo, Ícaro os informa que há um incêndio no jardim de oxigênio. Corazon corre para o jardim enquanto Cassie fecha as portas para evitar que o fogo se espalhe. Cassie diz a Kappa e Kaneda para voltarem para a câmara de descompressão, mas Kaneda se recusa. Ele diz a eles que a nave queimará se os escudos não forem reparados. Trey aponta que Kaneda e Kappa serão incinerados se permanecerem do lado de fora enquanto a nave gira. Cassie então usa o código de comando de emergência para substituir o computador. No entanto, o protocolo requer outra confirmação humana, mas Macy se recusa a aprovar a substituição. Quando Harvey confirma o comando de substituição, Macy diz a Icarus para retomar o controle da nave e pede ao capitão para apoiá-lo. Kaneda concorda com Macy, lembrando à tripulação que a prioridade deles é proteger a carga explosiva. O capitão então instrui Ícaro a retomar o procedimento de emergência para proteger a nave. Corazon tenta entrar no jardim de oxigênio enquanto ele queima, mas Ícaro diz a ela que um oficial superior de comunicação o selou. Ícaro observa que há 60% de chances de não conseguirem conter o fogo e 75% de chances
chance de danos colaterais a seus sistemas de suporte de vida. Macy sugere injetar mais oxigênio na sala para causar uma combustão mais rápida e assim apagar o incêndio. Eles abrem os tanques de oxigênio, fazendo com que a sala exploda. Kaneda diz a Kappa para voltar para dentro, dizendo que ele pode terminar o trabalho sozinho. Kappa caminha até a borda do escudo enquanto Kaneda continua consertando os painéis. Kappa tenta apressar o capitão, dizendo que a nave vai virar e expor o escudo para a luz do sol. Momentos depois, Kaneda informa à equipe que o último painel foi colocado. Sabendo que não iria conseguir voltar, Kaneda decide esperar os raios de sol o atingirem. Shirley, curioso sobre o brilho do sol, pergunta repetidamente a Kaneda o que ele vê enquanto se incendeia. Kappa se esconde sob o escudo até que a rotação seja concluída. Trey se culpa por perder o capitão. Shirley percebe que existe a chance de que ele tire sua própria vida enquanto está sedado no centro médico. Harvey assume o comando da nave e relata que os escudos e a carga explosiva estão intactos. Ele informa a tripulação que o jardim está totalmente destruído e que eles não têm oxigênio suficiente para entregar a carga explosiva. O homem afirma que a equipe não tem escolha a não ser ir até a Ícaro 1 para completar a missão. Nessa hora, vemos que Shirley está com sua pele escamando de tanto se expor ao sol. Corazon diz a Cassie e Macy que há oxigênio suficiente para levá-los ao destino, mas não o suficiente para 7 pessoas. Ela diz que eles terão que perder 3 membros da tripulação para que consigam ir até o sol. Cassie vai ao quarto de Kappa e expressa seu medo, dizendo que eles provavelmente vão perder suas vidas como a tripulação do Icarus 1. Ela pergunta a Kappa se ele está com medo. O homem diz que acha que o nascimento de uma nova estrela com a bomba solar será lindo e que ele não está com medo. Ao chegar a Ícaro 1, Shirley, Kappa, Harvey e Macy entram na nave para inspecioná-la. O interior está todo coberto de poeira e Shirley diz que isso é pele humana. A tripulação decide se dividir para cobrir mais área. Harvey ordena que Macy vá ao convés de voo para descobrir se a nave ainda pode voar. Ele ordena que Kappa vá direto para a carga explosiva e pede a Shirley para verificar a área social e os quartos. Harvey vai até o jardim e descobre que as plantas cresceram muito. Ele está em êxtase porque terão oxigênio suficiente para a missão. Ao chegar à ponte, Macy descobre que a nave está praticamente funcional, mas ele não consegue fazer o computador principal funcionar. Enquanto Shirley inspeciona a cozinha, ele descobre que a nave ainda tem comida suficiente. Enquanto Macy examina o equipamento na ponte, um vídeo de Pinbacker aparece de repente em uma das telas. Com marcas de queimadura em todo o rosto, Pinbacker revela que a tripulação abandonou a missão, acreditando que sua tentativa de reacender o sol era tolice. Pinbacker diz que não cabe a eles desafiar a Deus se ele decidiu que a humanidade deve perecer. Macy descobre que a transmissão foi feita há 6 anos e meio. Em seguida, Kappa notifica a equipe que a carga está totalmente operacional. Cassie está satisfeita com a notícia, pensando que eles poderão levar a Ícaro 1 para o ponto de entrega. Macy, no entanto, diz a eles que não poderão pilotar a nave pois está sem sistema devido a uma falha na refrigeração. Ele ainda revela que foi um ato de sabotagem. Enquanto isso, Shirley encontrou os restos mortais da tripulação na sala de observação. Ele conclui pela maneira como estão posicionados que a equipe anterior se queimou, pois o filtro do painel de observação deveria estar totalmente aberto. Enquanto ele inspeciona os cadáveres queimados, a comporta que conecta as duas naves se quebra. Os membros da tripulação que estão no Ícaro 1 lutam para voltar à câmara de descompressão. Cassie diz a eles que ela pode manter a posição do Ícaro 2, mas a nave não será capaz de atracar novamente. Além do acidente na câmara de descompressão, Ícaro 1 também está perdendo a atmosfera devido a uma rachadura no casco. Macy encontra um traje espacial e diz a eles que pelo menos um deles sobreviverá. Ele insiste que Kappa deve usá-lo porque os outros membros têm baixa prioridade. Harvey se opõe, dizendo que a nave precisará de um capitão para manter a missão. Shirley argumenta que Kappa é o único capaz de detonar a carga explosiva, então eles não têm escolha. Harvey ordena que Kappa remova o traje, sugerindo que os ajudará quando voltar para a Ícaro 2. No entanto, Macy aponta que eles não serão capazes de restaurar a pressão quando quebrarem o selo da câmara de descompressão. Macy logo percebe que Kappa será ejetado da Ícaro 1 assim que abrir a câmara de descompressão. Então, ele diz a Cassie para mover a Ícaro 2 o mais próximo possível da nave. Macy espera juntar-se a Kappa quando ele for ejetado, mesmo sem o traje.
pode. Corazon o avisa que eles vão congelar até a morte, mas Macy acha que ainda vale a pena tentar. Shirley os lembra que o computador está fora do ar, então um deles tem que operar o lacre manualmente. Harvey acha que eles vão forçá-lo a ficar para trás, mas Shirley se voluntaria. Cassie logo os notifica que as duas naves já estão alinhadas. Macy diz a Harvey para manter os olhos fechados e para expirar devagar. Quando Shirley abre a câmara de descompressão, os 3 membros da tripulação são expelidos em direção a Ícaro 2. Capa chega rapidamente até a escotilha da Ícaro 2. Quando ele vê Macy se afastando, consegue o agarrar e o puxar para dentro. O homem também vê Harvey, mas ele já estava longe demais. A inteligência artificial detecta a tripulação dentro da câmara de descompressão e então fecha a escotilha. Enquanto Harvey flutua no espaço, ele abre os olhos em estado de choque enquanto fica sem ar, e então todo o seu corpo se congela. De volta à nave, Corazon e Cassie correm para a câmara de descompressão para cobrir Macy com cobertores grossos a fim de aquecê-lo. Enquanto Ícaro 2 parte, Shirley entra na sala de observação da Ícaro 1 para ver o brilho do sol agora em seu brilho máximo. Ele se senta ao lado dos corpos da primeira equipe e espera os raios queimarem o deck de observação. Mais tarde, Macy descobre no arquivo de atividade da Ícaro que não houve mau funcionamento no sistema do Ícaros. Eles concluem que a escotilha foi separada manualmente, mas não conseguiram descobrir quem fez isso, pois Corazon estava com Cassie na cabine de comando, enquanto os outros membros estavam na Ícaro 1. Macy suspeita que tenha sido Trey, mas Capa lembra que ele mal conseguia andar por causa dos sedativos que Shirley deu a ele. Corazon observa que há outro problema com o qual eles precisam lidar além do desastre na escotilha. Ela aponta que agora existem 2 pessoas a menos consumindo oxigênio, já que Harvey e Shirley não voltaram. Se Trey perder a vida, eles terão oxigênio suficiente para concluir a missão. Indignado com a ideia, Capa dá a entender que o que aconteceu com a Ícaro 1 agora está acontecendo com eles. Macy se oferece para tirar a vida de Trey, mas ele diz que não fará isso a menos que eles votem por unanimidade. Capa e Corazon votam para eliminar Trey, mas Cassie se recusa a votar. Macy pede desculpas a ela, insinuando que ele irá em frente e tirará a vida de Trey. Cassie pede a ele que não deixe o homem sofrer. Macy pega uma faca cirúrgica e vai até a cápsula de Trey, mas descobre que ele não estava lá. O homem vai até a outra sala e vê Trey no chão com os pulsos cortados. Macy culpa Capa por todas as pessoas que perderam suas vidas na nave, dizendo que ninguém teria perdido a vida se eles não desviassem da missão. O homem fica furioso e joga Macy contra a parede. Depois de lutarem por um momento, os dois ficam sem fôlego e param de lutar. Corazon diz a eles que estão com pouco oxigênio e que precisam limitar a respiração. Mais tarde, Capa diz a Ícaro para verificar os sinais biométricos dos membros da tripulação e verificar o consumo de oxigênio. Ícaro revela que eles não têm oxigênio suficiente para entregar a carga. Eles perderam suas vidas em 16 horas e demorará 19 horas até chegarem ao ponto de entrega. Capa diz à inteligência artificial que Corazon tinha certeza que eles tinham oxigênio suficiente para 4 tripulantes. O computador, porém, revela que há 5 pessoas a bordo da nave. Ícaro não consegue identificar a 5ª pessoa, mas aponta que o desconhecido tripulante está na sala de observação. Quando Capa chega à sala, que está com o brilho do sol em um alto nível, ele vê um homem com queimaduras graves em todo o seu corpo. Capa se aproxima desse homem e lembra do último vídeo que viu na Ícaro 1, e então percebe que é Pinbacker. Enquanto Capa o encara horrorizado, Pinbacker o golpeia no peito com uma faca. Capa corre para fora da sala e desliga o filtro do deck de observação, ativando a luz total do sol. Capa corre enquanto Pinbacker o persegue. Ele chama outros membros da tripulação, mas ninguém responde. Pinbacker continua correndo atrás dele, que se tranca na câmara interna. Pinbacker então puxa uma alavanca na porta, trancando Capa pelo lado de fora. Ele então vai para a sala de computador principal para remover os painéis do computador da refrigeração. Enquanto isso, Corazon visita o jardim e vê uma pequena planta crescendo. Ela fica esperançosa sobre sua missão e diz a Ícaro para conectá-la com Macy. No entanto, Pinbacker calmamente se aproxima dela e a esfaqueia pelas costas. Macy logo percebe que Ícaro não está mais respondendo. Todo o sistema da nave começa a desligar. Cassie acorda em seu quarto e percebe que alguém a observa. Quando ela vê Pinbacker do outro lado do corredor,
ela corre para a frente da nave e se esconde. Macy liga os monitores e vê Kappa na câmara interna, então instrui Kappa para usar o transmissor no capacete do traje espacial. Kappa diz a ele que Pinbacker está a bordo e quer sabotar a missão. Quando Macy chega na sala do computador principal, ele descobre que os painéis foram removidos da refrigeração. Ele tenta abaixar os painéis, mas descobre que o mecanismo está desativado. Macy decide mergulhar no líquido de refrigeração para que ele possa puxar os painéis para baixo manualmente. Ele consegue abaixar o primeiro painel, fazendo com que as luzes se acendam novamente. Enquanto procura por Cassie, Pinbacker fica agitado com a luz e dá um soco na parede de vidro. Quando ele agarra o cadáver de Trey, Cassie o esfaqueia. A mulher foge enquanto Pinbacker grita de dor. Macy consegue abaixar o outro painel, mas ele começa a tremer devido à baixa temperatura do líquido de refrigeração. Cassie chega na sala de carga enquanto foge de Pinbacker. Macy avisa a Kappa para tirar a nave da órbita manualmente, separando a carga explosiva. Ele então diz a Kappa que ele tem que abrir a câmara de descompressão e detonar a bomba manualmente. Conforme ele abaixa o terceiro painel, sua perna fica presa no mecanismo. Macy luta para sair, mas congela até perder a sua vida. Kappa usa um traje espacial e abre um buraco na porta com um maçarico. Depois de liberar a porta da câmara de descompressão externa, a pressão do ar arranca a porta que estava trancada, enquanto Kappa se segura com força nas barras de metal. Partes da nave voam junto com o corpo de coração. Kappa vai à sala do computador principal e encontra o corpo de Macy congelado no chão. Ele então consegue separar a carga explosiva da nave e volta para a câmara de descompressão. O homem tropeça e cai e luta para se levantar devido ao peso do traje espacial. Ele tem menos de 2 minutos para chegar até a bomba. Kappa então consegue se levantar, abrir a porta da nave e usar a propulsão de seu traje para voar até a bomba que segue em direção ao Sol. Quando ele alcança a bomba, a propulsão da mesma incendeia a Ícaro 2. Dentro da carga explosiva, ele tira seu traje espacial e destrava a porta da unidade da carga para pilotar a bomba para o Sol manualmente. Quando ele vê Cassie, pergunta a ela se Pinbacker está com eles. Pinbacker do nada agarra Kappa pelo pescoço e o levanta com uma força sobre-humana, dizendo-lhe que Deus lhe pediu para levar a todos para o céu. Enquanto os dois lutam, Cassie ataca Pinbacker e eles arrancam a pele de seu braço. Depois de se libertarem das garras de Pinbacker, Cassie e Kappa deslizam sobre a carga explosiva. Cassie diz a Kappa para terminar a missão, então ele corre para a sala de controle da carga e ativa a bomba manualmente. Kappa observa a carga explosiva se iluminar ao entrar na superfície do Sol. Quando as chamas entram na carga, Kappa toca o fogo e aceita seu destino, mostrando alegria por concluir sua missão. De volta à Terra, a irmã de Kappa assiste a sua última transmissão. Ela e seus filhos observam o céu enquanto o brilho do Sol aumenta e ilumina todo o porto de Sydney congelado. Obrigado por assistir, até o próximo!